A paz do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, Criador dos céus e da terra, que hoje é o Espírito que está dentro dos que creram, está em todo lugar. Se você quiser recebê-lo, basta você chamá-lo. Ó Senhor Jesus, Ele vai entrar dentro de você. E você vai se tornar a casa de Deus, a igreja. E Ele é o pastor desta igreja, dentro de você. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o livro de Miqueias. Miqueias, capítulo 2. Já vimos no capítulo 1 que Miqueias profetizou para a nação de Israel. No tempo de Miqueias já havia uma divisão política em Israel. As 12 tribos estavam divididas em 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul, reino de Israel e reino de Judá. E havia reis no reino do norte e reis no reino do sul. E tudo isso já estava caminhando para o seu final, porque Deus era o rei deles. Mas eles escolheram e pediram para que Deus desse homens reis. E aí começou Saul, Davi, Salomão, Roboão, a divisão do reino. E agora Miqueias já está profetizando lá na frente, quando Deus já tinha determinado a destruição do reino do norte e o reino do sul. Mas ainda Deus estava avisando por meio de Miqueias que o povo se arrependesse. E Deus expõe aqui qual era o motivo da destruição do reino do norte, que aconteceu por Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Acabou as 10 tribos. E depois o reino do sul por Nabucodonosor. Foram levados 70 anos para o cativeiro. E Deus está explicando aqui qual é o motivo desse julgamento. Miqueias 2, 1. Ai daqueles que nas suas camas, quando deitam para descansar ou para dormir, em vez de dormir em paz e agradecer a Deus pelo dia, intentam a iniquidade e maquinam o mal. Ai daqueles, vão sofrer o juízo de Deus. A luz da alva, quando acorda, já vai praticar o que maquinou durante a noite de maldade, porque está no poder da sua mão. Então hoje muitas pessoas, quando se tornam empossadas de algum poder político ou profissional, acham que pode fazer o mal para as pessoas. Não vê que eles são instrumentos de Deus para cuidar da humanidade. Aí usurpam esse poder e passam a fazer o mal por meio daquele cargo, daquela função ou de qualquer outra coisa. Por que foram julgados? Porque eles cobiçavam campos e os arrebatavam, e casas, e as tomavam. Assim fazem violência a um homem, à sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Então perderam o temor a Deus, não estavam mais satisfeitos com aquilo que Deus tinha dado para cada um e queria tomar posse daquilo que era de outros. E lá nos 10 mandamentos o Senhor já falou: não cobiçarás a mulher do teu próximo, o boi do teu próximo, o empregado do teu próximo. Mas aqui o povo não obedeceu o que Deus falou, não leu a palavra de Deus. E destruíam as pessoas para ficarem com seus bens materiais. Bens que não vão levar dessa terra. Portanto, assim diz o Senhor. Aqui o Senhor mostrou qual era o projeto maligno do reino do norte e do reino do sul. E aqui vem o decreto de Deus. E Deus conhece a minha vida e conhece a tua vida. E Ele sabe se você é alguém que teme a Ele, ou se você está nessa situação aqui, que você fica planejando o mal contra as pessoas, matá-las, roubá-las, destruí-las, destruir a família das pessoas. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto um mal contra esta geração, do qual não tirareis os vossos pescoços e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Isso aconteceu no Reino do Norte e no Reino do Sul, como eu já disse. O Reino do Norte foi entregue para a Assíria,
e o reino do sul para Nabucodonosor, para a Babilônia. Mas acontece que não é só aquela geração que é má, daquele tempo. Sei quantos anos antes de Cristo aqui, talvez uns 700 anos antes de Cristo, que aconteceu isso daqui. Nós já estamos há 2000 anos depois de Cristo. E esta geração é pior que aquela. Porque o Senhor disse que no final dos tempos o saber iria se multiplicar, a iniquidade e o pecado, e Deus traria um julgamento para toda a geração na face da terra, não só para Israel. Naquele dia se levantará um provérbio sobre vós, e se levantará pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados. Não sobrou nada do reino do norte nem do reino do sul. Sobrou vergonha e vexame. Quem não morreu foi levado como escravo, acorrentados, com os olhos furados. Os reis de Israel foram com os olhos vazados, igual Sansão. A porção do meu povo ele a troca. Como me despoja? Tira os nossos campos e os reparte. Então os poderosos de Israel permitiam que a violência entrasse no meio do povo, tomando campos e casas das pessoas. E agora? Deus enviou outro país para tomar todos os campos de todos os poderosos. Não teve nenhum poderoso lá de Israel que ficou com alguma herança. Tudo se acabou. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte. Não profetizeis. Os que profetizam, não profetizem deste modo, que se não apartará a vergonha. Então, naquela época, tinha os profetas de Deus verdadeiros que falavam a palavra de Deus, como Miqueias, e também havia os falsos que enganavam o povo, enganavam os reis, dizendo que Deus tinha mandado falar isso, falar aquilo, que eles podiam ir lutar, que iam ganhar a guerra. E o Senhor está dizendo aqui: não profetizeis. Os que profetizam, não profetizem desse modo. Olha. E o Senhor também diz na palavra dele que se aquilo que algum profeta falar em nome de Deus não acontecer, é porque Deus não falou. É para matar aquela pessoa apedrejada. E eu pergunto para você hoje. Hoje as pessoas que se dizem profetas de Deus são verdadeiros ou falsos? Quando você vai a alguma reunião que lá tem um profeta que põe a mão na sua cabeça, que põe a mão em você, que fala para você o que vai acontecer, acontece? Ou não acontece? Se não acontece, você já sabe, ele é falso. E você ainda deu dinheiro para ele fazer essa falsa profecia na sua vida, na sua família. Muitos anos atrás, acho que uns 30 anos atrás, uma pessoa visitou a minha casa. Os parentes trouxeram a profeta. Eu não pedi, não. Eles usaram por conta deles lá. Eu quero lá conhecer. Vieram, recebi meus parentes. Eu quero orar na sua vida. Esse ano ainda, vocês vão ter mais um filho. E eu só tenho um filho. Filho único. E esse filho, naquele tempo, não sei, não me lembro, talvez eu tinha 15 anos, não sei, 20 anos, não me lembro. E a pessoa profetizou aqui na minha casa: olha, daqui a um ano vai nascer uma criança aqui. Eu fiquei quieto. Até hoje não nasceu essa criança. Eu pergunto para você, você que acredita nessas profecias falsas, não dê dinheiro para ninguém, não. Os parentes que vieram, em respeito aos parentes, fizeram as orações e foram embora. Até hoje não cumpriu. Daqui a um ano vai nascer. E hoje não é essa a situação que é ensinado no meio do povo? Qual é a profecia de profetas que nós devemos crer? Aqueles que leem a Bíblia e profetizam o que está na palavra que Deus falou que vai acontecer em Apocalipse. Quando nós estudamos a Bíblia e nós ajudamos as pessoas a entenderem a Bíblia, a palavra de Deus, com certeza nós somos profetas que estamos falando a palavra de Deus para as pessoas.
Não profetizando o que vai acontecer ou deixar de acontecer, isso aí é Deus que vai orientar a pessoa. Mas quando a pessoa começa a conhecer a palavra de Deus, as profecias da Bíblia que já está escrita, ela passa a ter temor no seu coração. Ó vós que sois chamados a casa de Jacó, tem-se restringido o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Mas há pouco se levantou o meu povo como um inimigo, de sobre as vestiduras tiraste a capa daqueles que passavam seguros, como homens que voltavam da guerra. Lançaste fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias, dos seus meninos tiraste o meu louvor para sempre. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Jacó, Abraão, Isaque e Jacó foi exaltado. Por quê? Porque Israel é o nome de Jacó. E quando eles entraram, Deus entregou toda aquela terra, Jericó caiu, eles tomavam posse conforme a palavra de Deus. E eles eram honrados e temidos. Mas e agora? Toda aquela honra se tornou em nada. Mas o motivo de toda essa desgraça que chegou no meio do povo não era só por causa da corrupção, aqui, do roubo, da violência. Não. Qual que era o problema? Trocaram Deus da glória por ídolos, imagens de escultura. Este é o pior problema. Se houver algum que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo: eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse tal o profeta deste povo. Certamente te ajuntarei todo inteiro a Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos como ovelha de Bosra, como rebanho no meio do seu curral. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o arroteador. Eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. E o rei irá diante deles, e o Senhor à testa deles. Então aqui Deus está dizendo que ele vai julgar. E ele julgou, acabou com o reino do norte. E com o reino do sul? Também. Mas aqui Deus falou a profecia. Eu vou arrebanhá-los de novo. Vou ajuntá-los novamente. E vocês serão honrados de novo quando vocês se arrependerem da idolatria e aprenderem a temerem a minha palavra. Aconteceu. Depois de 70 anos do cativeiro da Babilônia, o povo judeu voltou para Israel. Aí não tinha mais rei. Acabou. Vocês não querem mais rei não, né? Homem? Não. Então agora eu sou o rei de vocês. E depois o próprio Jeová Deus se fez carne, que é Jesus. Ele mesmo se manifestou como homem no meio do povo. Novamente, os judeus estavam nessa situação caída. E o que eles fizeram com o Senhor Jesus Cristo? Pregaram na cruz. O que aconteceu com Israel novamente, terreno? No ano 70, foi destruído igual no tempo da Assíria e da Nabucodonosor. Acabou o país. Roma destruiu eles. Eles foram esparramados pela face da terra. Quanto tempo agora? Agora não foi 70 anos. Foi quase 2000 anos. Em 1948, novamente Deus cumpriu a sua palavra que ele falou ali em Miqueias. Eu vou congregá-los, eu vou ajuntá-los, eu estarei na testa deles. O que Israel é hoje? Uma superpotência. Quem está à frente daquele povo? O Criador dos céus e da terra, que escolheu aquela nação como uma nação escolhida dele. É a aliança que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. E a situação deles não é muito boa, como é em toda a face da terra. Quantos judeus hoje há que invocam espíritos mortos, são idólatras? Muitos. A situação não é muito diferente. Qual vai ser o resultado?
Agora o julgamento de Deus não virá para os judeus somente, porque vai vir novamente o julgamento de Deus, igual na época de Miqueias. Agora o julgamento de Deus virá para toda a terra. Leia o livro de Apocalipse. Você vai ver que esse julgamento está às portas. Todas as nações da terra serão julgadas, junto com Israel. Como será esse julgamento? Está escrito lá, igual Deus avisou aqui por meio dos profetas, vocês vão ser levados cativos para a Babilônia. Não tinha acontecido, Deus já tinha falado. Ele é o profeta. Os profetas só falavam aquilo que Deus falou. E o que Deus fala em Apocalipse? Ele é o profeta. A grande tribulação está chegando. Antes do último dia glorioso da volta dele. Tem 7 anos para se cumprir no livro de Daniel. É a última semana das 70. São 7 anos. E ela está dividida em 2 partes. A primeira parte será uma falsa paz. Por quê? Antes desta falsa paz começar, os últimos 7 anos, toda a terra estará em ebulição. Como? Nação contra nação, reino contra reino. Vai estar uma anarquia mundial, onde os países estarão em conflitos, em pé de guerra um com o outro. Vai haver a necessidade de um líder mundial, não de um bloco de um país. Ele virá lá da Europa, está escrito na Bíblia. Do outro lado do mar Mediterrâneo, da cabeça do dragão no mapa mundi. Ele fará uma aliança com muitas nações, inclusive com os judeus. Qual é o governo dele? 7 anos. Quando ele começar a governar, ele está embasado de autoridade, de poder bélico, político, econômico. Ele tem força. E ele vai mandar cessar todas as guerras na terra. Olha que maravilha. Esse é o homem que faltava na terra. Não é num país, na terra. Mas a Bíblia diz que depois de 1335 dias do seu governo, que são 3 anos e meio, ele foi ferida mortal na cabeça. Morreu. Mas ele vai se levantar do seu velório. Foi curada, está escrito lá em Apocalipse. Agora o bonzinho que se levantou, porque se levantou diante de toda a terra, ele vai se declarar que ele é o Cristo. Eu ressuscitei. Morri, não mataram? Eu ressuscitei. Eu sou Deus. Toda a terra será forçada a adorá-lo como Deus. É a grande tribulação. 1260 dias em Apocalipse, 42 meses, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. É tudo o mesmo período. Depois o Senhor virá. Você quer ser levado pelo rei da Assíria? Você quer ser levado pelo rei da Babilônia? Você quer ser destruído pelo governador mundial que vai surgir depois do seu velório? É só você não temer a Deus. Você não observar a palavra de Deus. Você não se arrepender dos seus caminhos, e eu também. É só eu continuar no meu mau caminho. Seremos deixados para esse tempo de angústia. Mas Deus fez uma aliança. Lá em Apocalipse também. O vencedor, eu o livrarei desta hora. Qual é o único caminho para a gente ser salvo dessa tribulação, para nós que ficarmos vivos para aquele período que está para começar? Ser vencedor. O que é ser vencedor? Não é ser religioso. Eu pertenço à religião A, B, C, D, com o nome de igreja. Não. Ser vencedor é você receber Cristo dentro de você, Ele é o vencedor. E você aprender a segui-lo dentro de você. Isso é ser vencedor. Aquilo que Ele falar para você, você faz. Aquilo que Ele falar para você não fazer, para você abandonar, você abandona. E tudo isso, está tudo aqui, ó, a palavra. Mas Ele fala audível dentro de você. Você será um vencedor. Eu também. O Senhor, Ele mesmo disse no Novo Testamento: quem são os que seguirem o Cordeiro por onde quer que vá? Vamos segui-lo? Senhor Jesus,
muito obrigado, porque Tu és o Criador dos céus e da terra. Como o Criador, o Senhor se fez o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que elimina as trevas, que tira Satanás do reino desse mundo e vai bani-lo pela eternidade. Está prestes, Senhor, para acontecer o momento da prisão de Satanás. E no Teu nome nós te pedimos, nós queremos ser incluídos como vencedores. Fala no nosso espírito, nos enche com a Tua presença, nos liberta de tudo aquilo que é do inferno. Nos ajuda a Te seguirmos cada dia da nossa vida. Fala conosco, Senhor, por meio de Miqueias. Amém. Deus te abençoe. Que você tenha um dia na presença dEle. Conversa com Ele. Ele fala com você, dentro de você. Não procura homens para você saber o que Deus quer para a sua vida, não. Procura Deus. Não vá atrás de religião. Não vai poder fazer nada de bom para você. Procura a Bíblia. Leia a Bíblia. Hoje as pessoas vão nas religiões para escutar profecias falsas. Porque nem eles leem a Bíblia. Lê um versículo da Bíblia, quando muito, um pedacinho. Não fala nada sobre aquilo, na maioria das vezes. Que é o seu dinheiro. Você que sabe, é Deus, você faz dele o que você quiser. Vamos temer a Deus. Que Deus me abençoe, que Ele também te abençoe ricamente. Deus seja louvado.